Então, muito boa tarde a todos. Vamos dar início a esta sessão que, conforme consta no programa, está atribuída ao Instituto de Filosofia Luso-Brasileira. Na primeira instância, deveriam cá estar as duas figuras institucionalmente mais preeminentes do Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, a saber o professor Esteves Pereira, que é o presidente do Instituto, e o professor António Brás Teixeira, que é o vice-presidente. No entanto, por questões de agenda, ambos não podem estar hoje e para assumir este painel estou eu, que também faço parte da direção, e o Rodrigo Sobral Cunha, membro igualmente do Instituto de Filosofia Luso-Brasileira. Dado esse enquadramento, eu, para aqueles que ainda não conhecem o Instituto, vou apresentar muito sucintamente o nosso portal, onde estão devidamente referidos, enfim, os eventos que nós temos promovido ao longo destes últimos anos, nomeadamente na coluna esquerda, desde 2010, estes colóquios, nomeadamente os colóquios Tobias Barreto e Antero de Quental, que o Instituto de Filosofia Luso-Brasileira promove quase todos os anos, alternadamente em Portugal e no Brasil, sendo que no Brasil são os colóquios Antero de Quental e em Portugal os colóquios Tobias Barreto. Chama a atenção para que já em novembro deste ano, e está já o programa online, realizar-se-á o 10º colóquio Tobias Barreto, que por acaso tem o apoio institucional da Fundação Carlos Gulbenkian, colóquio esse que se realizará numa cidade nova, à exceção do primeiro dia, já que no primeiro dia os trabalhos irão decorrer no Palácio da Independência, em Lisboa, sede do Instituto de Filosofia Luso-Brasileira. E fica aqui também a referência para o Rodrigo ter presente o programa e não faltar. Para além destes eventos, há uma série de publicações que têm sido também promovidas, direta ou indiretamente, pelo Instituto de Filosofia Luso-Brasileira. Esta última, por exemplo, sobre o Pinheiro Ana Gomes, enfim, uma figura também muito cara ao Instituto e à filosofia portuguesa em geral. Temos aqui também os programas dos cursos que todos os anos o Instituto de Filosofia promove nas suas instalações. Este último curso teve como tema geral o romantismo, nas suas diversas facetas, literária, filosófica, poética, dramatúrgica. Este ano, até ao final de outubro, iremos publicitar o próximo curso. Enfim, depois temos alguns eventos em geral. Nomeadamente um colóquio que decorreu em Sintra sobre o Raulino, promovido pelo Rodrigo e que trava ainda várias sessões. Se baixarmos aqui, enfim, algumas iniciativas promovidas ou apoiadas, temos aqui, por exemplo, uma referência a um seminário Redenção e Escatologia no Pensamento Português, que tem sido coordenado pelo Samuel Dimas, aqui presente, enfim, outros eventos. Regularmente procuramos integrar neste portal a informação que nos parece mais relevante e que tenha diretamente a ver com esta cultura filosófica luso-brasileira, que, como decorre do nome do próprio Instituto, é, enfim, o foco da nossa ação. E também por isso, daí também o teor das duas comunicações que serão apresentadas neste painel, por mim próprio e pelo Rodrigo Sobral Cunha. A minha intitula-se Entre Língua, Cultura e Filosofia, e sendo uma reflexão geral, eu vou procurar centrá-la em alguns autores
Em particular, num autor que é particularmente caro e que foi objeto da minha dissertação de mestrado e depois de doutoramento, falo de José Marinho. E, portanto, essa é a comunicação que eu vou agora apresentar. Depois passarei a palavra ao Rodrigo Sobral Cunha e depois, finalmente, seguir-se-á um debate com os presentes. Começando então, também a filosofia se faz de lugares comuns. Um dos maiores consiste em subdividir os filósofos em duas categorias. Lembrando a célebre pintura de Rafael, a Escola de Atenas, os que apontam para cima, como Platão, e aqueles que apontam para baixo, como Aristóteles, ou seja, entre aqueles que apontam para o metafísico e aqueles que se retêm no físico, ou que alegadamente se retêm no físico. Mais do que uma subdivisão, trata-se de resto de uma redução, pois que o seu corolário, expresso ou tácito, é defender que só os primeiros, os que apontam para cima, os que alegadamente apontam para o metafísico, são os verdadeiros filósofos. Procuraremos aqui desconstruir esse equívoco, a nosso ver um equívoco, esse lugar comum, seguindo na esteira do pensamento de José Marinho. E partiremos de um texto em particular, de um texto que tem por título Filosofia Portuguesa e Universalidade da Filosofia. Texto esse que foi originalmente publicado nos números 3, 4 e 5 da célebre publicação 57, órgão do Movimento Cultural 57, igualmente designado como Movimento da Cultura Portuguesa, movimento esse que, sob o impulso de Álvaro Ribeiro e de José Marinho, e com a colaboração de uma série de outras personalidades, nomeadamente António Quadros, Orlando Vitorino, Afonso Botelho, e depois, de uma geração mais nova, António Brás Teixeira, Pinheiro Gomes e António Telmo. António Telmo recentemente falecido, como sabem, em 2010. Procurou reafirmar, se não mesmo refundar, a nossa autonomia cultural, a nossa própria autonomia política, na premissa de que não pode haver autonomia política sem autonomia mental ou cultural. Inicia José Marinho esse texto por formular a questão da qual depende a afirmação de uma filosofia nacional, ou, como prefere dizer, uma filosofia situada ou radicada. Pergunta: como é possível conciliar o sentido universal da filosofia com o conceito de uma filosofia radicada? Ainda segundo Marinho, equivale essa questão a esta: se a ave tem asas, como se compreende que tenha pernas? Como quase sempre acontece, a resposta está implícita na própria pergunta, na formulação da própria pergunta. Tal como é pelo facto de ter asas que a ave deixa de poder ter pernas, assim também não é pelo facto de a filosofia ser a jusante universal que ela deixa de poder ser a montante radicada. Pelo contrário, é precisamente por ser a montante radicada que a filosofia poderá ser a jusante universal. Eis em suma a tese de Marinho, a tese que aqui, em diálogo com ele e com outros pensadores, procuraremos desenvolver. Convoquemos em primeiro lugar António Quadros. Defendeu este pensador que o pensamento de um filósofo, nascido de uma fusão entre ele mesmo e o meio circundante, da interpretação das suas faculdades sensitivas e espirituais e do ambiente humano e musológico, é eminentemente individual, local e temporal. Fim de citação. Equivale isto a dizer que, sendo a filosofia uma obra humana, e sendo-se sempre já o homem um ser situado, na sua própria circunstância espaço-temporal, toda a filosofia é sempre já, ainda e sempre, também ela uma filosofia situada. Eis igualmente a tese que Marinho, em múltiplas passagens da sua obra, afirmou. A título de exemplo, diz-nos: a filosofia é o desenvolvimento de uma visão autêntica do ser e da verdade numa situação concreta do homem e do pensar do homem no espaço e no tempo. Daí que Marinho nos diga ainda que toda a filosofia autêntica é radicada,
dado que, assim como não há árvores sem raízes na própria terra, assim também não há autêntica universalidade do pensar, senão num homem singular e único, responsavelmente situado na relação do espaço e do tempo. Em síntese, equivale isto a dizer que o próprio universal é sempre já, ainda e sempre, também ele, um universal situado, um universal concreto. Só assim, concretamente situado na relação do espaço e do tempo, ele será autenticamente universal, ele autenticamente será. Nas palavras do autor da Verdade, Condição e Destino no pensamento português contemporâneo, verdadeiramente universal é o que tende para o uno, assumindo, portanto, a responsabilidade do múltiplo em que a realidade se nos revela. Ou seja, o universal concreto, aquele que é respeitoso do lugar, que a mais restrita parte tem no todo, do valor que a nação, a terra, a forma de vida e o ser mais humilde devem assumir. Ainda nas palavras de Marinho, é esse, com efeito, o verdadeiro universal. Tal como, diz-nos, tal como do lado dos nacionalistas, também do lado dos que se reclamam do universalismo, o engano se insinuou. Levados por uma formação livresca e enciclopedista, creem estes que o universal consiste em fórmulas e é coisa meramente mental. Ora, esse, como já se tem dito, é um universal abstrato, um universal separado por artifício da situação real e concreta do homem. O verdadeiro universal é, porém, conclui, concreto. Daí, de resto, a sua veemente denúncia do pseudo-universalismo forjado desde a época das luzes, que comprou suspeitosamente barato nas feiras da Europa o saber e o juízo crítico. Denúncia que, inúmeras vezes, faz questão de reiterar. A título de exemplo, só se admira o universal, mas não podemos instalar-nos nele como num molde já feito. O autêntico universalismo não se imita, não se adapta e não se plagia. Denúncia pertinente, dado que, ainda nas palavras do autor da Teoria do Ser e da Verdade, a ideia caminhada em Portugal desde os escolásticos e do século de Verneio de que podemos receber de Roma ou de Paris o saber feito para nos limitarmos a comentá-lo, ou tão somente reproduzi-lo, é de todo necessariamente absurda e envelhecedora. Só se entende, escreveu Sampaio Bruno, o que se cria, ao que nós acrescentamos e de cuja criação responsavelmente se participa. Eis, ainda segundo o autor da Verdade, Condição e Destino no pensamento português contemporâneo, o que os portugueses só recentemente parecem ter descoberto. Os portugueses parecem ter descoberto finalmente que a filosofia é coisa situada. Até tempos recentes ou recentíssimos, eles supunham a filosofia coisa estrangeira, de gregos ou alemães, de chineses ou franceses, de italianos ou ingleses. É certo, e concordo neste ponto, noutros mais importantes, com o bom camarada e bom amigo Álvaro Ribeiro, que as circunstâncias são hoje favoráveis, como nunca foram no passado, à filosofia. Ainda assim, como faz questão de frisar, há quem insista em o negar. Enfim, e aqui convoca uma série de outros autores, radicando-os numa certa linhagem, que teve como uma figura proeminente a figura de Luís António Verneio, e onde se inscrevem depois outras figuras, estas mais contemporâneas, nomeadamente o António de Sérgio. Não fazem esses, ainda segundo José Marinho, a subtil, a abissal distinção entre geral e universal, que o autor da Teoria do Ser da Verdade, assumidamente na esteira de Delfim Santos, uma figura aqui também ligada à Fundação Carlos Gulbenkian, que de resto convidou o José Marinho para aqui trabalhar, como sabem, dizia eu que, assumidamente na esteira de Delfim Santos, nos propõe-nos a um outro texto, essa distinção entre geral e universal. Diz-nos ele, o geral tem âmbito mais restrito e insere-se na prossecução de conceitos.
O verdadeiro universal está já numa relação da intuição para a ideia e vincula o singular concreto e indefinível com o uno ou o único transcendente. Daí, enfim, a sua expressa defesa de uma filosofia situadamente portuguesa, não fosse esta dirigida contra o universalismo abstrato e convencional de escolásticas e enciclopedistas em que têm vivido. Essa é, assumidamente, a sua tese, a sua interpretação. Diz-nos ele, ainda, a minha interpretação arranca de um sentido da filosofia nacional para uma singularidade de pensar mais autêntica e para uma universalidade mais verdadeira. Filosofia que se não demonstra por meio de juízos e afirmações, mas por um pensamento que tenha em si próprio o cunho da autêntica universalidade. Enfim, depois há uma série de citações ainda que enquadram e fundamentam de forma mais minuciosa cada uma, enfim, destas afirmações, mas enfim, para não nos saturar, dispenso-me de aqui reproduzir todas essas citações, mas depois serão devidamente publicadas. Como justamente reconhece Marinho nesse seu texto intitulado Filosofia Portuguesa e Universidade da Filosofia, o debate relativo ao dito problema da filosofia portuguesa tem sido travado, ou foi travado, principalmente em torno da notável obra de propedêutica filosófica de Álvaro Ribeiro, pois foi este subtil e bem informado pensador quem pôs o problema entre nós com toda a acuidade. Na sua perspectiva, tal circunstância tem sido simultaneamente benéfica e prejudicial. Benéfica porque, sendo de facto a obra de propedêutica filosófica de Álvaro Ribeiro notável, pelo menos em alguns dos seus aspectos, tal só eleva naturalmente o debate. Prejudicial porque, ainda que em alguns aspectos notável, a sua obra suscita, ainda na perspectiva de José Marinho, por vezes, alguns equívocos compromissos com o nacionalismo. Compromissos esses que, a nosso ver bem, Marinho faz questão de renegar neste texto, ao defender uma tese que, nas suas palavras, é por igual adversa a toda espécie de nacionalismo ideológico, tradicionalista ou pequenamente jurídico. Por isso, de resto, escusava José Marinho de se ter afirmado como universalista de raiz ou de nos ter assegurado que não era homem de partido, nem de grei, nem de seita, ou de, inclusivamente, se ter assumido como um pensador menos crente em filosofia portuguesa, menos pensante em termos de filosofia nacional. Ainda que ele também se tenha lamentado de ter sido julgado como qualquer restrito nacionalista quando o verídico sentido universal o movia, só por má fé ou por ignorância essa acusação lhe pode ser feita. Todo o seu pensar é uma exortação à transcensão das visões sectárias. Quem, de boa fé, atentar na sua obra, verifica-o desde logo. Daí o seu genuíno horror a tudo quanto é parcial, unilateral, daí a sua procura de uma unidade, de uma unicidade, de um ser uno. Unidade essa que, contudo, a todo instante se multiplica. Unicidade essa que, todavia, vincula todo o múltiplo. Ser uno esse para o qual, porém, tendem todas as formas de ser. Daí ainda, enfim, a sua busca de um caminho onde se conciliasse a pluralidade aberta dos modos de ser com a unidade substancial e substancial, que é o sentido de tudo. Daí também, como sabemos, enfim, esse conceito-chave da teoria do ser da verdade, o conceito de insubstancial substante. Terminando, daí que, com efeito, ao defender uma filosofia situadamente portuguesa, não esteja José Marinho a pugnar por uma qualquer segregação filosófica, mas, ao invés, pela universalidade da filosofia. Aliás, como chegou a escrever, só há filosofia situada, inglesa ou alemã, portuguesa ou brasileira, indiana, chinesa ou bantu, ali onde o pensamento se assumiu na concreta universalidade. Equivale isto a dizer que é na medida em que o pensamento assume a sua situação
que ele se torna autenticamente universal. Daí que, como escreveu ainda, falando de uma filosofia portuguesa, de uma filosofia peninsular, por vezes José Marinho abre esse horizonte, falando da Península Ibérica com uma certa realidade cultural e filosófica. Dizia eu que, falando de uma filosofia portuguesa e de uma filosofia peninsular, nós não renegamos, como faz questão de frisar, o autêntico universal. Pelo contrário, é na medida em que a filosofia se assume enquanto filosofia situada que a universalidade da filosofia se garante. Eis, aliás, o que ainda nesse seu texto, intitulado Filosofia Portuguesa e Universalidade da Filosofia, Marinho faz igualmente questão de frisar. Diz-nos, por fim, todo o problema da filosofia portuguesa e das filosofias nacionais, outro não é, conforme nos parece, senão o de garantir a universalidade da filosofia, mas concretamente situada nos diferentes homens, povos e civilizações. Obrigado. E agora passo então a palavra ao Rodrigo Sobral Cunha, que nos vai falar sobre a filosofia da paisagem portuguesa e, por razões óbvias, tem tudo a ver com o que foi dito.